Hoje vamos falar de um conflito que está a tornar-se cada vez mais comum nos casamentos modernos: a batalha do orçamento fitness. É a tensão que surge quando o desejo legítimo de cuidar da saúde colide com o alto custo de um estilo de vida saudável. Ginásios, suplementos, comida orgânica, personal trainer. A conta pode chegar rapidamente a valores assustadores. E isso cria uma guerra de valores. De um lado, o cônjuge que investe na sua saúde e se sente julgado. Do outro, o que olha para o orçamento e se sente alarmado. Mas a palavra de Deus, que valoriza tanto o nosso corpo quanto a nossa sabedoria financeira, oferece-nos dois acordos. Dois princípios que podem trazer equilíbrio e paz a esta área tão sensível. Agora, para você sentir a frustração que nasce quando o extrato do cartão de crédito revela uma despesa de R$ 1.000 com saúde e bem-estar, imagina a cena. Um casal da nossa igreja. A esposa, depois de anos a sentir-se cansada e sem energia, decidiu fazer uma mudança radical na sua vida. Entrou no ginásio, contratou um nutricionista, começou a investir em si mesma. A história deles é sobre como eles transformaram o conflito sobre os custos dessa jornada numa parceria de apoio, usando dois acordos bíblicos que validaram tanto o desejo dela quanto a preocupação dele. No início, o marido ficou feliz. Ele via a sua esposa mais disposta, mais feliz, mais confiante. Ele apoiava a mudança de todo o coração. Fique comigo, porque estes dois acordos podem ser a chave para você e o seu cônjuge se apoiarem nas vossas metas de saúde sem que quebrar o banco. O apoio dele começou a vacilar quando ele se sentou para fazer o orçamento mensal. Ele somou a mensalidade do ginásio, as consultas do nutricionista, o custo extra dos alimentos especiais, os suplementos, e o total era de quase R$ 1.000. R$ 1.000. Aquele número ecoou na mente dele. Era o valor que eles tinham definido para a poupança da reforma. Era mais do que a prestação de um carro popular. E a bomba explodiu. R$ 1.000 por mês com isto? Ele disse, incrédulo. Isto é um exagero. Nós temos outras prioridades. A palavra isto foi o que mais a magoou. Isto? Ela respondeu com a voz embargada. Isto é a minha saúde. É o meu esforço para estar bem para ti, para nossa família. Você prefere que eu economize dinheiro e viva doente e infeliz? O impasse estava criado. Ele sentia que ela era financeiramente imprudente. Ela sentia que ele era insensível e não a apoiava. Ambos tinham boas intenções, mas estavam em rota de colisão. Eles levaram este conflito, essa diferença de perspectiva, a Deus e aos seus conselheiros. E foi aí que aprenderam os dois acordos que mudaram tudo. O acordo número 1 foi o acordo do templo. O conselheiro leu para o marido 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. A revelação para o marido foi imediata. A jornada de saúde da esposa não era vaidade, era mordomia. Não era um luxo, era um ato de adoração. Ele percebeu que o corpo dela não era apenas dela, era o templo do Espírito de Deus, e cuidar dele era uma responsabilidade espiritual. Esta verdade mudou o coração dele. Ele pediu perdão à esposa por ter tratado o cuidado dela como um gasto supérfluo, e ele comprometeu-se a ver aquele investimento como algo sagrado. Com o coração do marido alinhado, o conselheiro apresentou à esposa o acordo 2, o acordo do equilíbrio. Ele leu Filipenses 4:5, seja a vossa moderação conhecida de todos. Ele explicou, cuidar do templo é um mandamento, mas a Bíblia também nos chama à moderação e ao equilíbrio. A sua liberdade para cuidar do seu corpo não pode se tornar um fardo que esmaga a saúde financeira da sua família, que também é um ato de mordomia. Ela entendeu que precisava de encontrar uma forma de glorificar a Deus no seu corpo, que fosse equilibrada e sustentável para uma sua carne. Com esses dois acordos como a sua nova constituição, cuidar do templo com equilíbrio, eles pararam de lutar e começaram a planejar juntos. A pergunta já não era se iam investir,
mas como poderiam fazê-lo de forma mais sábia e moderada. Eles pesquisaram juntos, encontraram um ginásio mais acessível, compraram alguns pesos para ela poder fazer certos treinos em casa, reduzindo a necessidade de um personal trainer. Eles mergulharam no mundo da alimentação saudável juntos, aprenderam a cozinhar refeições nutritivas e econômicas, em vez de depender de produtos caros. A jornada de saúde dela tornou-se um projeto de saúde do casal. Eles chegaram a um novo valor para o orçamento de saúde. Um valor que ainda era um investimento significativo, mas que era moderado, planejado e, o mais importante, acordado por ambos. A esposa continua a florescer na sua jornada de saúde, mas agora com o seu maior fã e parceiro financeiro ao seu lado. E o marido sentia paz, sabendo que estavam a ser bons mordomos tanto do seu templo quanto das suas finanças. Essa lição sobre equilibrar diferentes prioridades conecta-se com o que vimos no vídeo anterior sobre o marido que era o banco dos amigos. Ambas as histórias nos ensinam que a sabedoria bíblica muitas vezes reside no equilíbrio. Podemos ser generosos e prudentes. Podemos cuidar da nossa saúde e das nossas finanças. A chave está na unidade e nos princípios de Deus. O link para essa história está na descrição. E prepare-se, porque a nossa próxima conversa será sobre uma das emoções mais paralisantes da nossa vida financeira. O título será Ela vivia com medo de uma crise financeira, até que esta oração libertou o casal. Será uma história sobre ansiedade financeira crônica e como uma oração específica baseada numa promessa de Deus pode quebrar o poder do medo e trazer uma paz sobrenatural às nossas finanças. Inscreva-se para não perder. Se essa mensagem sobre saúde e finanças te deu um novo equilíbrio, se te ajudou a ver o cuidado com o corpo como um ato de adoração, deixe o seu like. O seu gesto ajuda essa perspectiva saudável a chegar a mais casais. E use os comentários para partilhar. Qual é o maior investimento na sua saúde que você faz hoje? Como vocês equilibram isso no orçamento? E não se esqueça de me contar de que cidade você está assistindo. Como o marido conversou frente a frente com seu professor de biologia, conheceu as 7 ferramentas que o mudaram para milhões e um marido que age com o sabão borreado pelos amigos. E este foi o acordo número 2, o acordo do equilíbrio. Porque na Bíblia tem cuidar do templo, mas no Filipenses também fala para sermos moderados e equilibrados. Como afetou a relação deles a partir daí? Como esses 2 novos acordos, como a nova Constituição, impactaram a relação deles? Com esses 2 novos acordos, os 2 pararam de brigar e começaram a planejar juntos. A pergunta não era se iam investir, mas como poderiam fazê-lo de forma mais sábia e moderada. Eles pesquisaram juntos, encontraram um ginásio mais acessível, compraram alguns pesos para ela poder fazer certos treinos em casa, reduzindo a necessidade de um personal trainer. Eles mergulharam no mundo da alimentação saudável juntos, aprenderam a cozinhar refeições nutritivas e econômicas, em vez de depender de produtos caros. A jornada de saúde dela tornou-se um projeto de saúde do casal. Eles chegaram a um novo valor para o orçamento de saúde. Um valor que ainda era um investimento significativo, mas que era moderado, planejado e, o mais importante, acordado por ambos. A esposa continuou a florescer na sua jornada de saúde, mas agora com o seu maior fã e parceiro financeiro ao seu lado. E o marido sentia paz, sabendo que estavam a ser bons mordomos tanto do seu templo quanto das suas finanças. Essa lição sobre equilibrar diferentes prioridades conecta-se com o que vimos no vídeo anterior sobre o marido que era o banco dos amigos.